Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17, versículo número 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Preste só atenção, um minutinho só, por favor. Esse fato ele é tão interessante da transfiguração que vai trazer uma revelação de Jesus e dos próprios discípulos, de quem era e de quem seriam os próprios discípulos. Por isso que ele é muito significativo. Você tem que entender aqui que Jesus tinha 3 anos de ministério, faltavam na verdade 6 meses para Jesus morrer na cruz. Então ele vai até o Monte Hermon, ele chama 3 discípulos em particular, e ali na verdade ele tem uma transformação na frente deles. Por que é tão significativa para eu e você entender? Esse fato ele foi registrado, queridos, e ele tem uma verdade por trás dele que é importante para mim e para você. A Bíblia diz que diante dele ele se transformou. Eu já disse para você aqui que há 4 menções no Novo Testamento sobre essa palavra transfiguração, mas ela aparece de uma outra maneira. 2 referências, uma está em Lucas 9, outra em Mateus capítulo 17, a outra está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, do qual Paulo diz, contemplando-o, lembra disso ou não? Nós somos transformados por um espelho de glória em glória na imagem do seu Filho. Amém, queridos? Pelo Espírito Santo, ele diz também essa palavra. E depois Romanos capítulo 12, versículo 2, que ele diz que nós somos transfigurados ou transformados pela renovação da palavra, da nossa mentalidade, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se essa palavra, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento, e todo mestre sabe disso, todo estudante da Bíblia deveria saber disso, o que vale é a lei da primeira menção. Quando Deus cita alguma coisa, uma verdade nas Escrituras, você sempre vai procurar a primeira menção. Aquela menção ela tem fundamentos e verdades, que são princípios, que vão ser, na verdade, calçada ou alicerçada pelas outras menções. Então é muito importante você entender isso, a palavra transformado e a palavra transfigurado. Agora, o que aconteceu de fato ali? É interessante, queridos, que você vê que logo que ele se transfigura, o seu rosto, as suas vestes, ali o que aconteceu é que Jesus se transformou em quem ele era. A glória dele, como ele era na forma do próprio Deus, o que ele era antes, na verdade ele trouxe uma revelação. Interessante que aquilo que ele deixou externado, que era de dentro daquilo que ele era, ele estava trazendo uma revelação para o que estaria dentro dos discípulos, o que está dentro de nós hoje. E olha como é significativo. 6 meses depois, Jesus está na cruz morto. Mas nesse momento, querido, é um ponto crucial. Até esse momento, segundo Pedro, capítulo 2, e segundo o próprio Estevão, diz que Jesus é o varão aprovado. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Aqui ele viveu a sua vida humana perfeita diante de Deus, na dependência do Espírito Santo. Isso é uma lição que eu e você temos que aprender e atentar com muito cuidado. Porque aqui ele era o varão aprovado. Aqui Jesus se encontra, se transfigura com os 3. Lucas vai dizer que apareceu Moisés e Elias. Mateus também fala de Moisés e Elias aparecendo. Mas você já percebeu que no ambiente do Espírito não existe apresentação? Pedro não errou quando ele disse assim, Senhor, está diante de nós Elias e Moisés. Ninguém havia falado para ele. Jesus não citou, eles não se apresentaram. Mas Lucas traz uma informação que Mateus não traz. E Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito do seu êxodo. Ou seja, Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre a partida de Jesus. E Jesus estava falando com Moisés e com Elias a importância dele entrar em Jerusalém, dele morrer e ressuscitar. Olha que informação interessante, queridos. Isso tudo tem a ver com a transformação ou com a transfiguração. 2 Pedro capítulo 1, são apenas 3 versículos. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Diz assim, versículo 16, 1:16. Preste muita atenção, porque está falando do dia, 3 anos lá no Monte Hermon, 6 meses antes da crucificação. Olha para mim rapidamente, eu esqueci uma informação. Eu disse para você, eu até citei o anjo e não concluí, né? Então 30 anos depois, Jesus se manifesta, 3 anos de ministério. Aqui ele está então no Monte Hermon.
6 meses depois ele está no Getsemane. Naquela noite ele é entregue, ele é julgado daquela forma, e no outro dia ele está pendurado na cruz. Então até aquele momento Jesus é o varão aprovado por Deus. Perfeito. O que ele fez até aquele momento, ele poderia voltar ao céu. Porque ele veio e provou que como homem, como Adão na verdade foi reprovado como homem, mas na verdade tinha a mesma essência do Espírito, Jesus veio com a mesma essência do Espírito, como o mesmo ser humano como Adão, mas provou que é possível viver uma vida sem pecado. Ele era o varão aprovado. Amém, queridos? Ali Jesus poderia dizer assim, eu na verdade parei por aqui. Ele não estaria errado, né? Deus não cobraria nada de Jesus, porque estava nas mãos de Jesus fazer isso. Você vai ver que meses depois, ele tem o poder da decisão. Jesus poderia dizer não, não quero. Havia duas situações. A vida de Jesus, ela estava firmada, entenda isso, sobre duas bases que eram a estrutura da sua vida, do propósito perfeito de Deus. Primeiro é fazer a vontade de Deus. João capítulo 5, João capítulo 6, vocês vão ver ele dizendo assim, eu não desci para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me chamou. Né? Isaías capítulo 55 vai dizer assim, e tudo que vier para a sua mão, ele fará prosperar a vontade de Deus através das suas mãos. Então assim, fazer a vontade de Deus era o foco de Jesus. Esse era o primeiro. Então, um dos alvos de Jesus, que norteava o caminho de Jesus, que serve para mim e para você como exemplo, claro, é a vontade perfeita de Deus. Eu não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Isso vale para mim, isso vale para você. O segundo, ele nunca, desde a eternidade, havia perdido a face de Deus. Você vai ver isso, Atos, profeticamente Pedro falando isso, no capítulo 2 de Atos, que ele diz, eu via o meu Senhor diante de mim o tempo todo. Ele diz, não deixará minha alma na morte. Então, primeiro era a vontade, segundo era não perder a face. Agora Jesus está no Monte Hermon, 3 anos. Agora, 6 meses depois, ele caminha, ele decide continuar e caminha, na verdade, para o Getsemane. Ali há um impasse grande na vida de Jesus. O próprio texto revela que não era do querer de Jesus passar por aquela situação. Senhor, se possível, passe de mim esse momento. Contudo, se não é possível, faça-se a tua vontade. Se houvesse outra maneira de Deus produzir a nossa redenção, Jesus não teria passado pela morte. Você consegue compreender isso ou não? Como não havia uma outra maneira, Jesus se submete à perfeita vontade de Deus, que é morrer por nós. Então ali ele tem a decisão de fazer a vontade, mas para fazer a vontade implicaria numa situação muito difícil para Jesus, perder de vista a face. E quando é perder de vista a face, é perder a intimidade, é perder a comunhão, é perder a vida que estava ligada. Como eu e você estamos ligados na fonte, na videira, não é isso ou não? Nós temos vida porque estamos ligados a Ele. Jesus tinha vida estando ligado ao próprio Deus. Para fazer a vontade, Ele teria que perder a face de Deus. Perder a intimidade, a comunhão. Então existe todo um colapso em relação a isso. Então Jesus era o homem perfeito. Foi uma decisão dele fazer isso. Amém, queridos? Nós nem saberíamos disso se ele tivesse desistido. Ainda ele seria o varão perfeito. Nós estaríamos no inferno, a humanidade, não sei como seria isso, mas toda a humanidade estaria perdida no inferno. E Deus ainda assim continuaria santo e justo. Agora vamos, ele está no monte, você já entendeu tudo isso. Agora uma glória vem, né, e se manifesta. Eu não li para você, mas ali, no momento em que ele se transfigura, né, a glória de dentro vem para fora, os discípulos veem isso, Pedro tem o discernimento, na verdade, de que é Moisés e Elias, e Lucas traz essa revelação de que eles estão conversando sobre a partida dele, ok, queridos? Logo depois, uma nuvem luminosa os encobre, e dessa nuvem uma voz se ouve, este é o meu filho amado, o que diz? A ele ouvi, me comprazo, e a ele vocês devem ouvir. Agora Pedro vai tocar nesse assunto, vamos lá. 2 Pedro 1,16. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que é estudante da Bíblia, você notou uma frase de Pedro aqui que é importante para você? Ó? Porque não vos demos, não estou passando para vocês o conhecimento, ou seja, não vos demos a conhecer o poder
e a vinda do Senhor Jesus segundo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, não é um conto, não é uma história. Só que Pedro tocou numa palavra. Ele diz: eu vos dei a conhecer o poder da vinda de Jesus. Você entende que ele não está falando da segunda vinda, ele está falando da primeira vinda? Você consegue entender isso ou não? Ele está falando o poder da primeira vinda. Qual é o poder da primeira vinda? Vamos lá. Qual que é o poder da primeira vinda? Aí ele vai dizendo assim, segundo fábulas engenhosamente, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que momento é esse que Pedro está dizendo? Nós mesmos colocamos nossos olhos no momento da glória e da majestade. Que momento? Versículo de número, entenda aí, poder, vinda, majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, diga, ele recebeu. Você está conseguindo compreender qual é esse momento, queridos? Pois ele recebeu da parte de Deus, diga, honra e glória. Amém. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Agora eu lhe faço uma pergunta. Quando ele recebeu poder e glória, não foi mediante a liberação da voz? Está dando para entender aí ou não? Vai ficar mais claro. É nesse momento que ele recebe poder e glória. Aí você vai entender o que ele diz em João capítulo 17. Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo. A voz veio do céu de novo e diz: eu glorificarei e eu já o tenho glorificado. Essa glória é importante, queridos, porque tem tudo a ver com a transfiguração e com a transformação. Ela fala de mim, ela fala de você. Vamos continuar. E ele continua dizendo assim, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, aleluia, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Versículo 18, ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele poderia dizer, quando nós estávamos com ele, há 3 anos do seu ministério, no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração. E ele continua, 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês farão muito bem se vocês entendê-la, como a uma luz ou uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vossos corações. Pedro fala que se você conseguir entender, alcançar a revelação do que aconteceu, isso será como uma luz numa escuridão dentro do teu coração. Agora, fechando, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar, aqui ele está falando de Davi, profeticamente no Salmo 8, ele está falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visite. Olhe para mim rapidamente. Você sabe o que nós entendemos? Não estão errados quando falam a respeito disso, mas eles estão fazendo menção diretamente ao homem na terra. No momento em que Deus diz assim, sujeitai a terra e domine a terra, passando o governo, né? Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Mas aqui, queridos, pode ser aplicado ao homem criado, mas não é do homem criado que o autor de Hebreus está falando. Ele está falando de uma pessoa específica. Vamos continuar. Então, versículo 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Versículo 7, fizeste-o por um pouco tempo menor do que os anjos. Olhe para mim rapidamente, por favor. Que tempo é esse? Mas Jesus era o varão perfeito. E quando fala aqui, fizeste por um tempo, ele está falando de tempo, quantidade de tempo, por um período de tempo, até que na plenitude, é isso que ele está querendo dizer. O momento em que Jesus se manifesta em terra, por um momento, ele se torna menor do que os anjos. Como homem, na verdade, Jesus não tinha o poder que os anjos têm. Ele dependia do poder do Espírito Santo. Aqui, na verdade, não é qualidade. Não é qualidade, é quantidade. É por um período de tempo. Menor do que os anjos. Aí diz assim, de glória e de honra o coroaste. Eu pergunto para você, quando aconteceu isso? E a outra pergunta, sobre quem foi feito isso? Versículo 7 de novo. Fizeste-o. Quem é o sujeito da frase? Fizeste-o por um pouco de tempo menor do que os anjos,
e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Está vendo, pastor? Vai estar falando do homem, não, queridos. Ele está falando da pessoa de Jesus. Embora você possa aplicar para a criação do homem, aqui especificamente ele está falando de Jesus. Vamos continuar? Versículo 8 diz assim: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Isso é Efésios 1, 22. A Bíblia diz que tudo ele colocou debaixo dos pés de Jesus Cristo. Efésios 1, 22. Ele diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, o autor diz assim: nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele. Quem é o sujeito oculto? A ele sujeitas. Jesus, Efésios 1, 22. Ele diz, agora o versículo número 9, para que você entenda. A conclusão, a gente fecha aqui e termina aqui. Vemos, todavia, aquele que. Quem é aquele que? Ele vai dizer, por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, vírgula. Quem é a pessoa que vem logo depois? Jesus. Ele é específico para falar a respeito de Jesus. Não está falando de mim, de você. Está falando de Jesus. Então o versículo 9 diz, vemos todavia aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Essa é a tradução. Você está entendendo? Aí algumas traduções podem trazer um problema para você. Mas o versículo não termina aí. Ele tem uma conclusão, ele tem uma sentença completa. Amém? Ele vai dizendo assim, por causa do sofrimento da morte, temos todavia aquele que por um tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, diga Jesus. Aí ele vai dar, queridos, uma explicação aqui. Jesus foi feito menor do que os anjos por um período de tempo, por quê? Para que foi coroado de glória e de honra. Quando isso aconteceu? Nós não acabamos de ler em 2 Pedro capítulo 1, versos 16 em diante, que no momento em que se ouviu a voz, ele recebeu glória e honra da parte do Pai, quando a voz, na verdade, foi revelada do céu. Está certo ou não? Até aí tudo bem ou não? Está difícil de acompanhar aí ou não, queridos? Não, né? Vamos lá. Ele diz, vou voltar de novo para não perder o raciocínio. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, aí diz, por causa do sofrimento da morte, o que aconteceu? Foi coroado de glória e de honra. Você acabou de entender algo aqui ou não? A Bíblia diz que por causa do sofrimento da morte, é que ele foi coroado de honra e de glória. Aquela transformação, ela é significativa. Você está entendendo? A glória e a honra, eu vou chegar lá. A glória e a honra, ela não se dá no momento na ressurreição. Ela se dá antes. Aí você vai entender um pensamento que vai permear, costurar 13 livros da Bíblia, de Paulo. Que em todo momento, quando ele falar, você vai conseguir amarrar e costurar. Quando ele diz assim, então quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A Bíblia diz que por causa do sofrimento, havia uma unção de glória e de honra sobre Jesus. Agora, por que havia glória, uma unção de glória e honra sobre Jesus? Vamos continuar. Ele diz, então Jesus, por causa do sofrimento, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse, diga provasse. Por isso que as outras traduções, na verdade, elas erram nessa afirmativa. É porque o texto ele é muito claro. Ele recebeu uma unção para que ele provasse, por causa do sofrimento, para que ele provasse. Não que ele havia provado. A glória e a honra não chegou depois. Ela chegou antes, para que ele entrasse na morte, para que ele entrasse no sofrimento. Sabe o que acontece, queridos? Antes de eu e você passarmos por alguma coisa, ou alguma situação que pode determinar morte para nós, nós temos a mesma habilidade, a mesma unção. Por isso que Paulo diz que como Jesus foi transfigurado, eu sou transfigurado em boa, agradável e perfeita vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por isso que Paulo vai repetir a frase, ou as mesmas palavras, 2 Coríntios capítulo 3, 18. Contemplando-o, eu sou transfigurado de glória em glória na imagem do Filho. Há um poder para mim, para que eu suporte todo tipo de situação. É por isso que assim, não há, nunca houve e jamais haverá tentação de que vocês não possam suportá-la.
Porque junto com a tentação, tribulação, angústia, vem com ela o escape. Você e eu somos habilitados, querido, para passar por qualquer situação, porque há uma unção dentro de nós. Essa unção é uma pessoa. Essa unção é o Filho de Deus, é o Espírito de Cristo que habita em mim. Vou pegar o versículo e finalizo com ele. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Fecho aqui o assunto, porque aqui eu termino o assunto da transfiguração.